Fala galera, eu sou o Lelê, sejam bem-vindos ao canal Aleatório. O ano começou daquele jeito, hein? Começou bombando, com os dois pés no peito. Quem diria que a Havaianas acertou, hein? Brincadeiras à parte, muito assunto já no começo do ano. E mais pro final dessa semana eu pretendo fazer um vídeo para comentar sobre 3 assuntos que eu acho bem interessantes. Um deles, vocês já devem saber, né? Maduro. Não tem como não falar sobre isso. Mas vamos nos ater ao assunto de hoje, porque recentemente Danilo Gentili foi no podcast, se eu não me engano, da filha do Celso Portiolli, que é o Pode Ser Mais, e ele deu declarações bem interessantes sobre o caso da Juliana. Não sei se vocês se lembram, né, desse caso, mas ela saiu do The Noite para ir para outros programas ali no SBT. O outro programa que ela foi acabou se encerrando, demitiram todo o elenco, e depois da demissão dela, o que ela fez para voltar a ser comentada pela mídia? Acusou Otávio Mesquita de tentar abusar dela no palco, cara, numa cena ridícula. Nada comparado ao que ela mesma já tinha feito com outros convidados. Mas enfim, quem tentou abusar quem foi o Otávio que tentou fazer isso com ela. Obviamente, não colou, e aí o que ela fez? Partiu pra cima do Danilo, acusando ele de ser racis, de não sei o quê. Então, foi uma traição, porque ele considerava ela uma amiga. Afinal, eles já trabalhavam juntos há anos, né? Ele que contratou ela no The Noite, ele que lançou ela pro Brasil, e aí ela vem e dá uma facada nas costas nele, assim, de uma forma, cara, absolutamente esdrúxula. E ele comentou um pouco sobre isso nesse podcast, e foi algo que me fez refletir bastante depois que eu assisti. Assista esse episódio completo, tá bem legal. Danilo deve ser um cara muito gente boa para se conversar sobre muitos assuntos, menos política, na minha opinião. Mas enfim, antes de seguir, curta esse vídeo aqui, se inscreve no canal também, deixa um comentário, né, se você lembrava desse assunto, se já cansou, se já deu. Vai ser bem legal para eu saber também, né, se eu trago mais coisas, se houver, né, mais tópicos novos em relação a isso. Vai ser bem legal de saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui nos comentários. E isso ajuda também o vídeo a chegar em mais pessoas, né? Ajudem esse canal aqui a crescer. Eu pretendo, de fato, conseguir monetizar o canal ainda esse ano. Eu tô com uma meta muito ambiciosa de inscritos, então, por favor, me ajudem de verdade, beleza? Vamos lá. O Danilo Gentili, entre muitas coisas ali que ele falou no podcast, né? Quando ele começou a falar sobre o caso da Juliana, uma coisa que ele deixou muito claro foi que a Juliana é sim uma boa pessoa, ela é simpática, ela é competente, ela é muito profissional. Porém, qual que foi o grande ponto? De acordo com ele, meses antes de ela sair do The Noite, ela já começou a demonstrar alguns comportamentos que ela não tinha antes. Por quê? Porque ela começou a dar ouvidos e a falar o linguajar militante que a gente vê hoje. Homem branco, hétero, capitalismo, opressores, o racismo estrutural, o patriarcado e tudo mais, todo esse linguajar chato de militante, ela começou a falar, ela começou a dar ouvidos, ela começou a expressar e se comportar de acordo com essa militância. Isso tudo que eu tô falando de acordo com o próprio Danilo, tá? Assista o episódio completo para vocês verem. E desde quando ela começou a fazer isso, ela começou a mudar. Ela não queria mais servir as pessoas, coisa que ela foi contratada para. Ela não era assistente de palco do Danilo. De acordo com ele, ela era personagem que fazia um assistente de palco. E aí, pelo personagem dela fazer esse papel de assistente de palco, ela servia água pro convidado e pro Danilo. Só. Muito diferente do assistente de palco em si. Porque, cara, o assistente de palco tá lá para servir realmente todo mundo. O apresentador, o convidado, no caso do The Noite, né? As pessoas ao redor ali, como a banda, o Diguinho, o Murilo, quando ele ainda tava lá, né? O Léo Lins, agora o Igor e tudo mais. Então, o assistente de palco tá ali realmente para servir todo mundo. A Juliana não, ela era uma personagem que fazia uma assistente de palco. Então, ela servia o convidado e o Danilo, e ela ainda tinha falas, ela participava dos quadros, ela fazia coisas a mais, porque ela não era um assistente de palco. A principal função dela não era servir as pessoas.
Mas ela precisava servir o convidado e fazer uma graça ou outra ali e tudo mais. Só que, quando ela começou a falar esse linguajar militante, ela não queria mais servir as pessoas, ela não queria mais fazer alguns quadros, ela não queria mais participar do programa. Até chegar ao ponto de o Danilo perguntar para ela, tá, o que você quer fazer? Você quer fazer entrevista na rua? Vai fazer, cara, vai, fica livre, você é livre para fazer o que você quiser aqui. E aí ela fez, alguns momentos antes dela sair do programa, tudo isso por quê? Por causa desse linguajar militante, dessa conversa toda militante que pegou ela, né? Sequestrou ela. E o que eu quero refletir aqui junto com vocês é como a militância corrompe e estraga a pessoa. Para vocês verem, a Juliana, ela, de acordo com o Danilo, ela era realmente muito gente boa, ela era extremamente profissional, ela era simpática, tudo isso antes dela começar com essas conversinhas, com esse papinho que a gente sabe, cara, que destrói a pessoa e, por consequência, se alcança muitas pessoas, acaba destruindo um coletivo, acaba destruindo uma sociedade. E por isso é tão ruim, por isso é tão nocivo esses discursos, essas militâncias todas. Todas as militâncias são todas ruins, todas elas fazem mal para a sociedade como um todo. A começar por destruindo o indivíduo, destruindo o caráter do indivíduo, destruindo os pensamentos próprios do indivíduo. Ele passa a pensar coletivamente da militância ali, ele passa a pensar o que a militância pensa. Ele não pode mais ter opinião própria. Ele tem que falar o que a militância quer que ele fale. E isso é muito bíblico, cara. Muito bíblico. Por 2 pontos. O primeiro, em 1 Coríntios 15:33, fala assim, não se enganem. As más conversações corrompem os bons costumes. Para vocês verem nesse exemplo da Juliana, os 2 pontos que eu vou colocar aqui, a gente consegue ver muito bem nesse exemplo da Juliana, né? Nesse caso, ela era muito gente boa, ela era muito simpática, ela era muito profissional, até começar a dar ouvidos para essa militância, até começar a dar ouvido para essas conversações que são completamente destrutivas. E aí o que aconteceu? Corrompeu-se os bons costumes que ela tinha. Corrompeu toda aquela simpatia que ela tinha, aquela amizade que ela tinha, não só com o Danilo, mas com o resto do elenco inteiro do The Noite. Porque o Danilo não é o único que fala isso. O Léo Lins fala isso, o Murilo Couto fala isso, o Roger fala isso, o Diguinho fala isso, que apesar de todos eles ficarem se zoando ali no programa, eles se consideram família, cara, de tão próximos que eles são, de tão amigos que eles são. E a Juliana perdeu tudo isso. Por quê? Foi ficar dando ouvidos a essas más conversações. E o segundo ponto, né, que ela não queria mais servir o convidado, o próprio Jesus nos fala o seguinte, lá em Mateus 20, 27 e 28. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o próprio Jesus, que tinha tudo para ser servido por todos, aliás, tem tudo, né? Para ser servido por todos, ele veio para a Terra nos dar o exemplo de que nós devemos servir o próximo, nós devemos servir as outras pessoas, nós devemos amar as outras pessoas. Jesus nunca excluiu ninguém, coisa que a militância constantemente faz. A militância negra exclui os brancos, a militância feminista exclui os homens. Cara, a militância LGBT exclui os heterossexuais. É incompatível um cristão também ser dessas militâncias, também apoiar essas causas militantes. Não tem como, cara. Você vai estar sendo incoerente com a Bíblia ou você vai estar sendo incoerente com a militância. Escolhe um, porque tudo o que essas militâncias pregam e defendem e propagam vão no sentido oposto ao que a Bíblia nos ensina. Então não tem como uma pessoa ser cristã e feminista ao mesmo tempo. Não tem como ser cristão e defender essas pautas ideológicas. Não tem como. Os dois são os opostos. Eles se chocam o tempo inteiro. E no caso aqui da Juliana, não é diferente essa parte do servir, né? Porque ela não via demérito nenhum em servir o convidado, em servir o Danilo quando ela foi contratada. Só que foi começar a dar ouvido para isso, para essas militâncias todas, aí começou a achar um demérito servir. Aí começou a se recusar a ir para o palco servir água, servir uma bebida ali para o Danilo, para os convidados. É incrível o que a militância faz, como a militância destrói realmente as pessoas. Tenham muito cuidado. Se vocês começarem a dar ouvidos a essas militâncias, a esses papinhos ideológicos, se afastem. Desde já, se afastem. Não esperem isso começar a gerar no seu coração e, cara, vai gerando isso de uma forma muito subconsciente, tá? Vai gerando isso no seu coração e você vai acreditando naquilo e você, sem perceber,
começa a propagar também esses discursos, começa a falar também essas coisas, né? Então é algo muito nocivo, muito preocupante, cara, muito perigoso. Abram os olhos, estejam atentos. Esse papo do Danilo, né, ali no podcast foi muito interessante. De novo, assistam o episódio inteiro ali para vocês verem que eu não estou inventando nada sobre o que o Danilo falou sobre a Juliana. E isso me fez refletir sobre esses 2 pontos aqui que eu coloquei para vocês, né? Mas essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, sobre esses pontos que eu trouxe, sobre o que o Danilo falou sobre a Juliana. Deixa aqui nos comentários que vai ser bem legal de saber, beleza? Abraço!